Pastor João Torres, ou Johnny Torres, como alguns podem conhecer, pastor da Igreja Bíblica Fonte de Vida, não é o nome? Não é, Gabriel? Igreja Bíblica Fonte de Vida. Lá em Lagoa Redonda, em Fortaleza, ele ligou para mim certa vez e disse, a gente tem uma certa amizade, disse, macho, tu sabe pregar para casais? Eu disse, que pergunta é essa, macho? Mas que tu só sabe pregar de missões. Eu disse, tem texto na Bíblia para pregar para casais? Ele, tem. Eu disse, então pronto, eu acho que eu sei. Eu não vou falar sobre missões hoje. Realmente, por muito tempo, a gente acaba, devido ao ministério no qual a gente está focado, acaba focando mais em uma certa temática, né? A obra missionária acaba providenciando isso. Mas o missionário via de regra, um pastor, é um homem que tem que ser das Escrituras. Digo isso para você não estranhar, mas eu não vou falar sobre missões hoje. Quero falar sobre vida cristã, sobre um aspecto da vida cristã que é importante para todos nós. Se somos cristãos, então é importante para nós, pois é sobre vida cristã. Mas se porventura você está aqui hoje e sinceramente não se identifica como um cristão de fato, então eu espero que ao final você possa repensar e quem sabe entender que você precisa ser um cristão. Eu não me refiro a cristão no sentido nominal, ter só o nome de cristão, mas a um cristão de fato. Eu queria falar nessa noite, dentro dessa grande temática que é a vida cristã, de um aspecto dessa vida cristã, que é o aspecto que Paulo diz na carta aos Coríntios, sobre a necessidade de aprendermos a julgar-nos a nós mesmos. Quando ele ensina sobre a ceia do Senhor, em 1 Coríntios 11, ele fala que se nós nos julgássemos a nós mesmos, então nós não seríamos julgados com o mundo. Como quem diz, seria menos necessário a gente ser julgado pelos outros se a gente aprendesse melhor a julgar nós mesmos. E esse é um tema bem importante para todos nós por dois motivos. Primeiro, porque isso ataca o nosso pecado, e todos nós temos o pecado de julgar com mais rapidez o pecado de quem? Do outro. Somos rápidos no gatilho com isso. Olhamos rápido para o pecado do outro. Somos bons detetives, Sherlock Holmes, em identificar as falhas do pecado do outro. Criamos, às vezes, certa tensão e confusão por isso. Agora, veja bem, eu não estou dizendo que é errado que eu me preocupe com o seu pecado e você se preocupe com o meu. Isso faz parte da nossa fé. Isso faz parte do DNA de um povo bíblico, é cuidar uns dos outros. O que eu estou dizendo é que nós precisamos cuidar de não estarmos fazendo só isso. Nós precisamos olhar para Mateus 7 e perceber que Jesus diz que a hipocrisia tentar tirar o argueiro do olho do outro enquanto eu estiver com uma trave no meu olho. Então, se eu primeiro cuidar do meu olhar, tirar a trave do meu olho, diz o Senhor em Mateus 7, que após tirar essa trave no meu olho, então agora eu estou apto a ajudar o meu irmão. Então eu preciso ser bom nisso. Eu preciso ser bom nisso. Eu preciso ser bom em tirar a trave do meu olho. Eu preciso ser bom em me julgar antes de julgar os outros. Eu preciso fazer isso porque o pecado diz o contrário. E a maioria de nós, se não todos nós, somos levados firmemente para esse lado, de olhar logo e identificar logo o pecado do outro. Nós precisamos melhorar isso, porque o nosso pecado quer que a gente continue nesse erro. O segundo motivo que nós precisamos crescer na bênção de aprender, na maturidade de aprender a julgar-nos a nós mesmos, é porque dessa forma é que nós vamos crescer
na graça, crescer como crentes. Tanto eu luto contra o meu pecado, de querer julgar sempre os outros, quanto eu cresço. E aí, as consequências benéficas são muitas. Se eu cresço, a minha igreja cresce. Se eu amadureço, então uma parte da minha igreja amadureceu. E, irmãos, maturidade no seio da igreja pode responder pelo nome de disciplina. E eu não estou me referindo àquela disciplina da qual, equivocadamente, todo mundo tem medo. Aquela disciplina eclesiástica, de ser flagrado em pecado e ter que ser disciplinado, e a igreja lhe colocar numa situação de disciplina. Eu não estou falando dessa, embora essa exista, é bíblica e é necessária. Eu estou falando daquela disciplina onde o crente amadurece ao ponto onde não precisa nem sua igreja lhe chamar para uma disciplina eclesiástica. Onde o próprio indivíduo está tão amadurecido que ele mesmo chega ao seu pastor e diz: eu preciso ser disciplinado. Eu preciso ser disciplinado. Eu não estou andando conforme o amor de Deus quer que eu ande. Pastor, me ajude, ore por mim. Estou andando em pecado tal e tal e tal. É por falta desse tipo de auto-julgamento e disciplina que muitas vezes a igreja precisa fazer. Para que tudo isso ocorra, para essas reflexões fazerem sentido e ter peso em nosso coração, eu queria falar sobre a métrica do perdão. A métrica íntima da fé. Eu queria falar nessa noite sobre como é que eu faço para perceber o meu coração, se eu fui perdoado. E então deixar de olhar para o outro. A Bíblia diz que a gente conhece uma árvore pelos seus frutos. Ok, mas eu não queria essa noite a gente olhar para a árvore do outro, mas olhar para os nossos frutos. Em nome de Jesus, eu queria que você entendesse isso. A mensagem é para você pensar em você, enquanto indivíduo. Não é para pensarmos no outro. Se em algum momento, enquanto você estiver ouvindo essa mensagem, a sua mente quiser pensar: puxa, o fulano deveria ouvir isso, então nesse momento se repreenda. Senhor, é para mim, Senhor, o pregador acabou, é para mim. É para mim. Me ajude a não olhar para o outro hoje. Eu creio que o momento da pregação é o único momento onde Deus permite, ordena e espera que nós sejamos egoístas. Bem egoístas. Senhor, é comigo o assunto, fala comigo. Com os outros não, se não quiser falar com os outros não fala, mas eu quero ouvir, eu quero entender. A métrica do perdão. O que é métrica? Métrica, a grosso modo, uma maneira mais fácil de compreendermos, é a ciência das medições. Para a gente medir alguma coisa, saber o tamanho, a profundidade, a largura, o peso, a intensidade, para saber essas coisas, a quantidade, tudo isso, a gente precisa ter uma ciência que nos dê isso. Saber a distância, metragem ou quilometragem. Saber o peso, quilogramas, e por aí vai. Então a métrica tem ciência para medir tudo isso. Biblicamente falando, a gente também tem uma métrica para medir se fomos perdoados. O quanto fomos perdoados? Quanto fomos perdoados? Até quando fomos perdoados? Como medir isso? O texto lido no início, aliás, no início não, no meio dos cânticos pelo irmão Jackson, é o texto onde eu quero começar e terminar essa mensagem. Irei citar outros textos e tal, mas o nosso texto base é Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículo 36 aos 50. Eu não vou ler novamente, certo? O texto foi lido, é um texto relativamente bem conhecido. É um texto onde Jesus Cristo recebe um convite de um fariseu, e ele então vai para um jantar na casa desse fariseu. O fariseu é um líder religioso da religião mais potente de Israel, da mais dignatária religião em Israel.
onde tem as grandes autoridades como Nicodemos e outros mais. Jesus aceita o convite a jantar na casa deste homem. Jesus Cristo chega lá, e enquanto eles estão à mesa, eis que vem uma mulher que é identificada como uma mulher pecadora. A Bíblia já diz, na Antiga Aliança quanto na Nova, que todos são pecadores. Portanto, não é uma novidade que essa mulher seja pecadora. Ela não é mais pecadora do que qualquer um de nós, porque o texto sagrado diz que era uma mulher pecadora. Apenas essa referência à mulher pecadora é porque dá um certo destaque ao pecado dela. Porque nos dias em que a Bíblia foi escrita, também tinha suas manias de linguagem. E, apesar de saber que todos são pecadores, uma prostituta era vista como alguém de pecado mais público, mais visível, e por isso mais fácil de ser apontado. Essa era uma mulher pecadora. Era uma mulher que vivia da prostituição, certamente. Por esse motivo, o texto a apresenta como uma mulher pecadora. Ela adentra na casa do fariseu, um ambiente hostil para ela, ela sabe que não é o lugar para ela estar, ela não é bem-vinda ali, seguramente ela entrou sem ser notada, sem ser convidada, mas ela entra. Um fariseu jamais permitiria uma mulher pecadora entrar em sua residência. Ela adentra, ela tem em suas mãos um vaso, um vasilhame, alguma coisa com um produto nobre, de cheiro, de aroma, um vaso de alabastro, com unguento, com produtos aromáticos. Ela entra, ela derrama isso sobre Jesus, ela chora aos pés de Jesus, e enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. Imagina a cena, imagina a cena. Não tinha cadeiras como nós temos hoje, era mais ou menos como se fosse sentado em uma almofada ou em um banquinho muito curto, muito baixinho, onde os que se sentavam à mesa para a refeição praticamente podiam se inclinar, meio que ficar quase deitado ao redor daquela mesa. Jesus está talvez com os pés ali de lado, e a mulher chora aos seus pés e enxuga os seus pés com os cabelos. Em meio a isso, o fariseu pensa consigo mesmo: esse homem não pode ser um profeta. Note que ele já tinha alguma informação, e é possível que era atrás disso que ele queria com a visita de Jesus. Alguns fariseus nutriam, aliás, todos os fariseus nutriam a esperança pela vinda do Messias. E alguns deles fizeram o mesmo que esse homem, o Simão, fez. Nicodemos é um deles. João capítulo 3. De noite foi conversar com Jesus. É necessário nascer de novo. E agora aqui nós temos outro, Simão. E Simão, então, vendo a mulher tocar em Jesus, ele pensa consigo mesmo. Verso 39. Esse homem não é profeta. Se ele fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher que está tocando nele. Ele pensa assim porque era tido como certo que o homem que se deixa tocar por uma prostituta, ele agora ficou manchado pelo pecado. Por isso os fariseus nem queriam que uma prostituta passasse próximos a ele, para não ter o risco de repente tropeçar e ter que se segurar numa prostituta, ou o contrário, impuro. Agora essa mulher está tocando em Jesus e ele diz: não pode ser. Ele não fala em voz alta, a Bíblia diz que ele fala consigo mesmo, falou para dentro, né? Com seus botões na sua mente. Só que sim, ele está diante do Senhor dos profetas. Versículo 40, Jesus se dirige a ele e diz: Simão, uma coisa tenho para te dizer. E ele diz: dize, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Ou seja, um lhe devia 1 ano de trabalho. 2 anos. 500 denários é o equivalente a 500 dias de trabalho.
500 dias de trabalho, tirando feriados e fim de semana. É claro que o calendário de hoje não era o mesmo daquela época, mas ia dar mais ou menos 2 anos de trabalho. 500 denários. Tinha um outro que devia 50 denários. 50 denários vai dar aí 2 meses de trabalho. Nenhum dos dois podia pagar. Os dois deviam ao mesmo homem. E o homem, vendo que eles não podiam pagar, o homem perdoou os dois. Perdoou o que lhe devia 500 dias de trabalho e perdoou o que lhe devia 50 dias de trabalho. Simão, qual desses dois ficaria mais empolgado, mais alegre, mais grato ao homem que lhes perdoou? O julgamento de Simão foi: Senhor, eu imagino que aquele que devia mais. Ele ia ficar muito animado com isso. Puxa, 2 anos de salário, ser perdoado assim, eu acho que ele ia ficar muito mais animado com isso. E Jesus diz: muito bem, Simão, você julgou bem. Vem cá, Simão, presta atenção numa coisa. Verso 44. Está vendo essa mulher, Simão? Nem sei se Simão queria olhar para ela. Certamente ele estava bem desgostoso em ter uma mulher daquela na sua casa. Não entendi eu por que é que ele não mandou expulsá-la, pois seria comum. E Jesus diz: vê essa mulher, olha para ela, Simão. Como quem diz, é ela quem deve 500 denários. Eu entrei em tua casa, Simão, e você não me deu água para os pés. Todas as casas em Israel, e especialmente, sem medo de errar, todas as casas dos fariseus, todas as casas de alguém que tinha alguma condição, tinha uma bacia na porta e uma toalha e um escravo para lavar os pés dos seus convidados, seus visitantes. Porque as estradas de Israel empoeiradas, as pessoas sujavam muito os pés, e como eu já disse, as mesas não tinham cadeiras. Os pés ficavam mais ou menos na altura da mesa, na altura da comida. Então não era muito interessante ter os pés todos sujos ali na altura da comida. Então tinha ali um escravo com a bacia e uma toalha. E esse era o serviço mais simples da casa. O escravo mais incapaz de fazer qualquer outra coisa, aquilo ele tinha que fazer, era o mais simples. Por isso Jesus Cristo impactou os seus discípulos em João 13, quando ele lavou os seus pés. Porque Jesus foi lá na porta, pegou a bacia do escravo, a toalha do escravo e lavou os pés dos seus discípulos. Então Jesus está dizendo: Simão, eu entrei na tua casa e você não me deu água para lavar meus pés. Isso foi uma desfeita, você sabe disso, Simão. Você faltou com o respeito e a consideração por mim. Eu estou aqui sentado à sua mesa para jantar com os pés sujos, Simão. Você faltou-me o respeito e a consideração por isso. Mas essa mulher, vê essa mulher, Simão, olha para ela. Ela está lavando os meus pés com o que, Simão? Com o que era? Com as suas lágrimas, que deviam ser abundantes. Tem uma toalha para enxugar os pés, Simão. Você não me deu a toalha também, que você não me deu a água? Ela está enxugando os meus pés com seus cabelos. Você pode imaginar isso? Pensa um pouco, meus irmãos, minhas irmãs. Pensa na imagem. Os pés de Jesus estão agora enlameados de poeira das estradas de Israel e as lágrimas dessa mulher. E os seus cabelos cheios de lama, de lágrimas e pó nos pés do Senhor. Ajoelhada ou talvez deitada no chão. Simão, você não me beijou quando eu entrei. Eu sou judeu, Simão, você também é. Você acabou de me chamar de mestre, Simão. Em outras palavras, Jesus estava meio que dizendo assim: você é um hipócrita. Você me chama de mestre, mas se fosse verdade, você teria me beijado quando eu cheguei. Mas está vendo essa mulher, Simão? Ela não para de beijar os meus pés.
Você não trouxe óleo para a minha cabeça, Simão. Na nossa cultura, Simão, quando um visitante chega desse sol quente da nossa terra, então é dado um óleo para refrigerar um pouco, para esfriar a cabeça. Você não me deu, Simão. Embora eu sei que você tem bastante. Mas ela trouxe esse bálsamo, esse unguento, e derramou sobre mim. Eu imagino, meus irmãos, embora o texto não diga, mas eu imagino que nesse momento, Simão está de cabeça baixa, sentindo o peso, não sei se arrependeu, mas ficou muito claro, Jesus rasgou a hipocrisia dele, mostrou que aquela mulher devia 500 dias de trabalho, e ele achava que devia 50. E aquela mulher alcançou perdão. Verso 47. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Aqui está a métrica do perdão. Aqui está Jesus Cristo dizendo como é que eu identifico se eu fui perdoado. Que ciência há, que ferramenta há, se é uma escala, se é uma régua, se é uma balança para pesar, o que é que eu posso usar para eu perceber o perdão de Deus na minha vida? É o quanto eu amo o Senhor. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados. Por que é que eu estou te dizendo isso, Simão? Que ela foi perdoada? Porque ela muito amou. Os seus pecados foram perdoados, Simão. Eu garanto isso, porque eu sou o perdoador. Mas dá para ver isso, sabe por quê, Simão? Pelo tanto que ela amou. Não foi um amor de palavra. Aliás, que palavra ela disse? Nenhuma. Nenhuma palavra é dita por essa mulher. Não dá. O choro. Talvez quando entra o choro do pecado, da angústia, não lhe permite falar. E talvez agora no final, o choro da liberdade, do alívio, do perdão eterno, não lhe permitem falar. Mas essa é uma coisa para nós aprendermos. Amor não é palavras. Nunca foi. Você pode sim falar de amor e apresentar o amor por palavras, mas o amor não é palavras. Esse é um severo problema meu, é um severo problema seu. Nós dizemos com todas as letras que amamos o Senhor, mas nós dizemos muito pouco que amamos o Senhor com a linguagem do amor. Qual é a linguagem do amor? A linguagem do amor é a ação. A linguagem do amor é agir porque ama. Nós falamos muito de amor, mas quantos podem ver amor em nossa vida? O amor na vida dessa mulher pelo Senhor está visivelmente declarado. Se não, vejamos, caso você não tenha percebido. Eu não sei se algum de nós aqui tem a experiência de ir em um lugar onde você sabe que não é bem-vindo. A casa de alguém que já deixou claro para você, não venha aqui. Se você vier aqui, eu coloco os cachorros em cima de você. Você não é bem-vindo na minha casa. Essa mulher foi numa casa assim.
E o que a motivou aí naquela casa? A presença de Jesus. Por amor a Jesus. Eu não sou bem-vinda ali. Ela nem tinha garantia de que veria Jesus. Certamente ela sabia, talvez eu não passo do portão. Talvez eu não passo do portão, mas eu vou tentar. Porque Jesus está lá. Eu preciso vê-lo. Eu preciso tê-lo. Eu preciso amá-lo. O amor de um coração que foi perdoado. A métrica do amor de um coração que foi perdoado está na linguagem de João o Batista, em diminuir, para que ele cresça. Ainda que eu seja escorraçada de lá, ainda que eu seja chutada de lá, tratada como a pior das criaturas, eu gostaria de mostrar para Jesus, ou pelo menos tentar, que Ele para mim é digno de adoração. Se eu puder me prostrar aos seus pés, eu gostaria, e eu vou tentar. A métrica de um coração perdoado é esse tipo de amor por Jesus. Eu não falo com fulano não, porque o fulano é uma pessoa muito chata, já tive uma discussão com ele. E se Jesus quiser que você fale justamente com aquele fulano, você falaria? Ou você diz assim, eu amo Jesus, mas se Jesus quiser que eu vá falar com aquela pessoa, aí já é demais. Tem certeza que já foi perdoado? Tem certeza que já foi perdoada? Que o seu coração realmente é regenerado? Que você entende que a alegria seria obedecer à voz de Jesus, ainda que por Jesus você seja escorraçado, e que você saia de lá dizendo, bem que eu tentei, pastor Isaías foi pregar aquilo machucou meu coração, eu tentei falar com essa pessoa, cuspiu na minha cara. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque foi por amor a ti que eu tentei fazer isso, nem foi por essa pessoa, porque assim como eu, ela não é merecedora, mas eu tentei por ti, meu coração foi perdoado, eu posso te amar e te obedecer, porque quando eu olho para o meu coração, eu consigo medir e saber que eu fui perdoado, por isso eu posso te amar. Aquela mulher foi naquele ambiente inóspito para ela. Outra prova de amor, a mulher lhe traz não um presente qualquer, um vaso de alabastro com unguento. Nos dias de Jesus, não era como hoje, tem uma loja da Natura, da Boticário em cada esquina. Não era um negócio fácil de adquirir. Para uma prostituta, era ferramenta de trabalho. Estar bem cheirosa para atrair seus clientes. E ela não poupa. E ela quer que o seu Senhor agora seja aromatizado. Você diz que ama o Senhor, mas você tem mais dinheiro na sua conta bancária do que o que você precisa? Quando há tanta coisa para fazer pelo Senhor nessa terra, o Senhor Deus nos abençoa com lutas ou com glórias por um motivo específico. Em toda ocasião o Senhor quer ser glorificado na nossa vida. O que você tem oferecido ao Senhor é fruto de um coração devotado ao Senhor, um coração perdoado, ou é fruto da sobra? Você é generoso àquele que te perdoou? O seu coração se satisfaz com isso? E você é quase, por favor,
quase irresponsável com sua família, de dizer assim: mulher, meninos, aqui o Senhor nos deu bastante, a gente consegue comer bem, morar bem, e ainda consegue ter uma vida que pode tirar umas férias, alguma coisa, mas está aqui, a gente vai contribuir em peso para o Senhor, não das sobras, não do resto, não daquilo que a gente pode tirar facilmente do bolso. A obra missionária, eu disse que não ia pregar sobre missões, né? Mas aí, vão ter que me perdoar a mentira. Não dá. Eu presido uma agência, como vocês viram, irmãos, e eu recebo ligação. Eu recebi a ligação do missionário que teve um problema, que está devendo R$4.500, e não foi culpa dele, eu posso lhes garantir isso. Estamos tentando lhe ajudar a pagar isso. Ele diz: pastor, eu estou há 2 anos, nem a minha leitura eu faço mais direito, porque 2 anos que meu óculos não presta mais. Eu estou tentando pagar essa dívida. Eu posso lhe contar, meus irmãos, várias histórias assim. Nós precisamos, tendo um coração perdoado, medi-lo com essa métrica. Quanto eu me esforço pela obra do Senhor. Quanto eu me esforço pela obra do Senhor aqui onde eu estou, à minha volta. Quanto eu me esforço pela obra do Senhor na minha escola, no trabalho onde eu estou, na minha loja, no meu carro, no meu salão, na minha casa. Quanto eu me esforço por aqueles que vão mais longe. E por irem mais longe, acabam passando por umas coisas que eu não passo. Eu sei que se aquele missionário estivesse aqui entre nós, ele já teria recebido um óculos. Mas lá, mais difícil. Essa mulher amou o Senhor. Ele trouxe do seu melhor e não poupou. Apenas algumas gotas desse unguento seriam suficientes para aromatizar uma pessoa. Mas o texto indica que ela não se negou. Não foram gotas, mas trouxe aquele vaso de alabastro e derramou sobre Jesus. Se colocou em risco, investiu em servir ao Senhor. Eu te digo, Simão, os pecados dela são perdoados. E por favor, para não corrermos o risco de cair em heresia, Jesus não está dizendo, ela foi perdoada porque ela fez isso. Não. Jesus está dizendo assim, eu te digo que ela foi perdoada, e eu vou te dizer a prova disso, é o amor dela. O amor dela prova que ela foi perdoada. O amor que ela demonstrou não é a moeda de troca. O amor que ela demonstrou na linguagem de Jesus é o efeito do perdão. Simão, eu vou te dizer por que essa mulher foi perdoada, eu tenho certeza. Porque o amor dela comprova isso. Por perdoado-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Aí está a fita métrica do perdão do Senhor. Aí está a balança para você colocar o seu coração. Você é uma pessoa que ama muito ao Senhor ou ama pouco? Mas, pastor, como é que a gente sabe um negócio desse? Deixa eu lhe dizer. Eu sei que eu amo muito pouco a Jesus. Sem nenhuma retórica e nem sem querer parecer humilde perante vocês. Eu sei que eu amo muito pouco a Jesus. Mas eu também sei outra coisa. Eu amo Jesus mais hoje do que há anos atrás, quando Ele me salvou. Eu sei que eu amo a Jesus mais hoje do que lá no início. O que eu estou lhe dizendo com isso é, nenhum de nós vai conseguir ser sincero bastante e assumir que, não, eu amo muito Jesus. Porque
O que é amar muito Jesus? Qual de nós pode chegar a esse nível e dizer, eu amo muito Jesus? Já seria completa traição. Mas quando eu pego a fita métrica do Senhor, do perdão que Ele deu aos meus pecados, e então eu pego e olho para os meus pecados, e eu olho para a minha caminhada com Jesus, então eu começo a medir, eu começo a pesar assim, deixa eu ver, como é que está a minha vida de amor prático, como ela, não de palavras, amor prático, como é que está o meu amor prático por Jesus, no que diz respeito a amar a sua presença, a sua palavra. Eu tenho crescido no amor pela palavra? Eu tenho crescido no relacionamento de oração? Se sim, isso é um amor crescendo, é uma balança que vai pesando mais no lado do meu amor pelo Senhor. E eu disse que você não deve pensar em outros, mas só em si, porque não faz sentido nenhum você pensar em outro na hora dessa. É sobre você. É sobre você e o seu relacionamento com o Senhor. Não vai adiantar de nada, vai resolver nada você pensar no outro. Nem eu pensar na minha esposa, nem ela em mim. Por mais que sejamos próximos. É sobre a minha pessoa, é sobre você perante o Senhor. Quando você pega essa fita métrica e vai ver o seu amor e o perdão do Senhor, você percebe isso? Há algumas ferramentas utilizadas, como eu já falei, para medir uma coisa, ou para pesar, pode ser uma balança, e hoje em dia alguns engenheiros já nem usam mais aquelas fitas métricas de plástico, nem aquelas escalas, mas usam uma fita laser, para medir a distância e tal e tal. Pois bem, para medir o seu amor pelo Senhor, eu vou lhe apresentar duas maneiras de fazer isso. Primeira delas, uma maneira positiva. Na verdade, acabei de apresentar, só não usei a palavra que deveria. Afetos. Como estão os seus afetos pelo Senhor? Eu sei que eu amo mais o Senhor hoje do que algum tempo atrás. Por quê? Porque os meus afetos por Ele têm aumentado. O que são afetos? São aquilo que nos conquista, aquilo que a gente gosta, que enche o nosso coração de vontade. Afetos, sentimentos, emoções por Ele. Desejo de cultuá-lo, não somente como uma necessidade religiosa, mas um desejo real, sincero. Eu quero adorá-lo, porque Ele é digno, é dia de culto, mas eu estou cansado, não importa, Ele é digno, eu quero estar lá, eu estou cansado, o meu cansaço é real, ou pelo que eu fiz, ou pelo trabalho, ou pelo passeio, mas eu tenho que estar lá, porque Ele merece. Não é porque os outros vão me perguntar se eu faltei o culto ou não, não me importa, é por Ele. Quando você vier para o culto assim, com afetos por Ele, você o adora, você canta. Quando não, você vem só porque é religioso, você vem porque você não quer encontrar o pastor Hélio amanhã de manhã na padaria e ele lhe perguntar por que é que você faltou. Você vem e fica aí sentado como quem não veio. Eu lhe pergunto, irmão, se você fosse convidado para o aniversário do cidadão mais rico de Jijoca, e ele tivesse feito um grande bem a você, tivesse te dado um dinheiro para você começar um negócio, tivesse cuidado de você ou da sua família na enfermidade, e ele te convidasse para o aniversário dele, aí na hora do aniversário dele, lá todo mundo batendo os parabéns, você cruzaria os braços e ficaria de boca fechada? Duvido. Você bateria palma efusivamente. Talvez você era o que ia mais ser ouvido. Parabéns para você, homem bom. Gaba bom desse daí. Será que existe alguém que nos fez bem maior do que Jesus? Existe? Existe? Não tem. Então como é que você sabe um negócio desse e consegue vir num culto para Jesus, um culto para Jesus, e você cruza os braços
e fica esperando a hora passar, como se fosse me perdoe, se porventura tem algum colega católico entre nós respeitamos você, não sei se tem, mas eu tenho colegas católicos que eu sei que eles vão à missa, só porque infelizmente na cabeça deles, eles já conquistam uma graça só em ter ido sentar na calçada da igreja na hora da missa, e poder dizer, não, eu fui para a missa. O povo de Deus não pensa assim. Não existe um anjo no céu contabilizando. Quem foi que sentou na calçada da igreja hoje? Opa, um pontozinho para ele. É o seu coração que vai recomendar se você esteve aqui hoje ou não. É o quanto você ama. É o quanto você está num local como esse e não olha mais para ninguém. Você se sente só na presença do Senhor para adorá-lo. Pelo tanto que Ele te perdoou. Portanto, a primeira forma de usar essa métrica do perdão é essa forma positiva de perceber os meus afetos por Ele. Os meus afetos por Ele. Os meus afetos por Ele. O quanto eu gosto de Jesus. O quanto eu gosto das coisas de Jesus. O quanto eu quero as coisas de Jesus. De verdade. A segunda forma é o oposto. É o quanto eu odeio as coisas que não são de Jesus. É nessa balança. É o quanto eu amo Jesus e as coisas que Ele ama, e o quanto eu odeio as coisas que Jesus odeia. O quanto eu luto para me afastar daquilo que Jesus se afasta. Em Provérbios capítulo 8, versículo 13, as Escrituras Sagradas nos dizem assim, Provérbios 8 e 13, diz assim a palavra do Senhor: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Irmãos, é seguro essa fita métrica. Pense na sua vida. Eu vim a Cristo no dia 7 de setembro de 93. Se você não sabe a sua data, quando você sabe, é bom que você sabe exatamente quando foi e consegue ver a passagem do tempo. Mas se não, tenta lembrar quando foi a época, o ano que você veio a Cristo. E aqui eu preciso fazer um parêntese. Porque é possível, sim, e até provável, que com o grande crescimento do número de evangélicos, nós já estejamos cometido um erro da religião maior do nosso país, o catolicismo, que erra ao achar que só porque alguém nasceu num lar católico, ele já é cristão. Me permita perguntar, eu tenho aqui meus filhos, a Gabriele e o Isaías filho, a Débora vai chegar amanhã, se Deus quiser. Os 3 nasceram num lar cristão evangélico. Tem mais alguém que nasceu já num lar evangélico? Levanta a mão, por favor. Um bom grupo. Você sabia que essa é uma benção amaldiçoada? É uma benção, se porventura os teus pais te nutriram com a palavra. Mas é uma maldição porque, infelizmente, muitos de nós brasileiros cometem o mesmo erro de muitos dos nossos amigos católicos. Achamos que porque nosso lar é evangélico, a gente ora no almoço, a gente ora antes de dormir, a gente leva para a igreja, então os filhos já estão encaminhados. Não estão. E é bem possível que uma boa parte de vocês que levantaram a mão não conseguem identificar, uma boa parte de vocês talvez não consegue identificar quando não era crente a partir de quando passou a ser. E a verdade é que todos vocês nasceram condenados ao inferno, assim como os meus filhos. Condenados ao inferno.
A cultura evangélica não te salvará. As roupagens evangélicas não te salvarão. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Não tem outro jeito. Por mais que seus pais sejam salvos, lavados pelo sangue do Cordeiro, vocês se perderão se vocês não vierem a Cristo. E eu conclamo que o façam, como a minha filha mais velha, Débora, que nasceu num lar cristão, mas que há 2 anos atrás veio a Cristo, que serve ao Senhor desde sei lá quando, que foi missionária em Cabo Verde, mas que há 2 anos atrás o Senhor bateu no coração dela e ela disse: pai, eu não sou crente, mas a partir de hoje eu quero ser. Eu fiquei tão feliz com isso. Vergonha nenhuma. Mas pastor, a filha do pastor, missionário, e o que é que tem? Portanto, essa é uma bênção, mas é uma bênção que pode te amaldiçoar se você ficar descansando nisso. Portanto, eu conclamo que hoje à noite, se você não tem isso na sua mente, não sabe, você nem tem como usar essa fita métrica, você não tem como dizer assim: o que é que eu amava no mundo e o que é que eu amo hoje? Você vai dizer assim: eu não sei, que eu sempre tive na igreja. Porque ninguém nasce salvo. Você precisa identificar quando é que você sabe, mesmo sendo um bom jovem na igreja, mas você sabe a sua mente carnal, o seu coração corrompido, os pecados da sua alma, prostituição, talvez pornografia, ou coisas outras piores, sei lá o que, mas tem que ter, porque ninguém nasce salvo. Então identifique como você era, para poder identificar quem você é. E aí, quando você não conseguir isso, peraí, eu amava isso daqui, e hoje, meu Deus, eu continuo amando. A diferença é que hoje eu faço mais força para esconder, mas eu continuo amando. Será que eu fui perdoado? Eu consigo saber que eu fui perdoado, pelo quanto hoje eu, por mais que é uma tentação para mim, vai ser até Jesus voltar, mas o quanto eu odeio prostituição e pornografia, que eu tanto amava como jovem. O quanto me dói o coração que isso é verdade. Eu sei que eu fui perdoado, pelo tanto que eu não gosto de violência, como eu gostava antes, quando eu não tinha Cristo. Porque fui perdoado. Eu posso ter afetos pelo Senhor, e eu posso ter nojo e ódio dos pecados que um dia eu amei. Se você não consegue fazer essa diferença, e perceber o seu coração crescendo em afetos pelo Senhor, e o seu ódio e nojo pelo pecado crescendo, não negligencie. É muito provável que o Espírito Santo ainda não te regenerou, pois isso é obra dele. Colocar em nós um amor que cresce por Jesus e um ódio, um nojo que cresce pelo pecado. Se isso não está acontecendo contigo, eu vou para o último ponto dessa mensagem, tentando te ajudar para que teus afetos pelo Senhor possam crescer e teu ódio pelo pecado e o nojo pelo pecado também possam crescer. Mas para que algo possa crescer, é necessário primeiro nascer. Nada cresce se não tiver nascido. Não tem como crescer amor por Jesus se não houve salvação. Não tem como crescer ódio e nojo pelo pecado se não houve vida em Cristo. Primeiro ponto é: arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se. E se precisar, comece sua caminhada com Cristo hoje.
Não se preocupe com o que pensam, quantos anos acham que você é crente. Isso não importa. Mas importa aquilo que você pode ter convicções perante o Senhor e liberdade diante do Senhor. Como crescer os meus afetos por Cristo e o meu nojo e ódio pelo pecado, e assim poder usar essa métrica do perdão, a métrica da intimidade da minha fé. João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conheça Jesus. Conheça a verdade. Agora, eu não estou falando de conhecer como Nicodemos conhecia. Você lembra de João capítulo 3? Nicodemos visita o Senhor, abre a Bíblia ali rapidinho, e Nicodemos é um homem perdido, um fariseu, mas nota, ele tem informações corretas, justas, adequadas sobre Jesus. Ele não é um homem que não sabe nada de Jesus. João capítulo 3 e versículo 2, este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Nicodemos está certo ou está errado? Certíssimo, mas ele é um salvo por isso? Não, porque Jesus diz logo a seguir, Nicodemos, em verdade, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se não nascer de novo, mesmo sabendo essas coisas aí, vai ficar tão longe do reino que não vai nem ver. Portanto, conhecer a Jesus, conforme João 8,32, não é ter informações sobre Jesus. Quem é nesse mundo que não sabe que Jesus foi um judeu, viveu na Galileia, morreu numa cruz, filho de Maria, filho do carpinteiro? Quem é que não sabe essas coisas? E o mundo não está salvo por isso. Eu queria que você entendesse o que é que significa conhecer na linguagem escriturística. Nós temos uma pista bíblica a respeito do que significa conhecer de verdade, lá em Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, falando do relacionamento de José e Maria. O relacionamento de José e Maria, depois que eles são informados da gravidez, de quem é o menino que está no ventre dela, e então o anjo diz para José não ficar incomodado com isso, mas receber ela, porque o que foi gerado nela é do Espírito. Mateus 1, 24. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu. Não a conheceu. Como assim não a conheceu? José acordou e disse: quem é tu? Que mulher é essa que botaram aqui na minha casa? Sai daqui que se a Maria chegar eu estou frito. Não é que ele não conheceu. Nós sabemos o que é. Ele não teve intimidade com ela, enquanto Jesus não nasceu. Então perceba, conhecer é mais do que saber dizer quem é. Conhecer tem a ver com conhecer intimamente. Não é o que a gente vai ter com Jesus, intimamente sexual, mas conhecimento íntimo sim. Salmos 25, 14 diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem. Então conhecer o Senhor é relacionar-se com o Senhor. Aí está, Nicodemos conhecia muitas coisas, mas não tinha relacionamento com o Senhor. Muita gente nesse nosso Brasil conhece coisas sobre Jesus, mas cadê o relacionamento? Cadê o relacionamento? Dia a dia, amor, afeto. É assim, ó. Quem conhece o Silvio Santos aí, levanta a mão. Olha, arruma de mentiroso. Vocês conhecem o Silvio Santos de onde? A gente sabe, se a gente pegar uma foto e dizer, quem é esse? É o Silvio Santos. É só o que a gente sabe dele. Você sabe onde ele mora? Você que levantou a mão agora, você sabe onde o Silvio Santos mora? Você sabe o que é que ele gosta de comer? Você sabe o que é que ele detesta comer? Você sabe que hora ele levanta, que hora ele deita, o que é que ele gosta de assistir? Então você não conhece. Fui maldoso com você, né?
Devia ter começado com os adolescentes que gostam de futebol, né? Perguntar, quem é que conhece o Messi? Ei, conhece nada. Não meça o seu relacionamento de Jesus do mesmo jeito. Quem conhece Jesus? Eu. Conhece mesmo? O que é que Jesus gosta? O que é que Jesus sente? O que o entristece? O que o alegra? O que faz Jesus vibrar no trono? O que faz Jesus chorar? Conhecer é relacionamento. E quanto mais próximo e mais íntimo, mais você vai poder dizer, eu estou crescendo na graça de conhecer e amar o Senhor, porque eu fui perdoado. Eu cresço no amor por Ele. E eu cresço no nojo e no ódio ao meu pecado, porque eu fui perdoado. Essa é uma fita métrica segura. Porque não existe ideologia, filosofia, ciência, medicina nenhuma capaz de virar a chavezinha da nossa consciência e da nossa alma. Só o Evangelho faz isso. Só o Evangelho faz um homem que amava o pecado passar a sentir nojo e ódio. Só o Evangelho. Só um coração transformado pelo Evangelho. Se você tem crescido no amor ao Senhor, no nojo e ao ódio ao pecado, louvado seja o Senhor por isso, amém? Porque é o Evangelho que faz isso. É seguro afirmar isso. Mas também é seguro afirmar que se você continua, e aí só você sabe, você e o Senhor, se você continua amando, agarrado, ainda que ocultamente, os pecados de sempre, não luta contra ele, luta para escondê-lo e não para combatê-lo, também é seguro afirmar que um coração desse não pode ter experimentado salvação. Porque não se pode ver Jesus Cristo sentado num trono ao lado de um outro trono onde Satanás é o rei. E a nossa vida só pode ter um de dois senhores, ou Jesus, ou o diabo. Não existe neutralidade. Não sou de Jesus não, mas também não sou do diabo não. É. E o diabo é o único que gosta que você pense assim. É o único que gosta. Ele está de boa. O diabo não quer ninguém levantando a bandeira. Eu sou do diabo, eu sou... Ele não quer, não precisa. Ele só quer que você não seja de Jesus. Para ele, tá bom demais. Essa fita métrica é segura. O seu amor crescente por Jesus, nojo e ódio crescente contra o pecado. Só o Evangelho pode fazer isso. Do contrário, você ainda está em trevas. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. A igreja continue cantando, por favor. E enquanto a igreja canta, eu queria lhe convidar. De repente tenha entre nós essa noite alguém que percebeu que não é crente. Eu queria que você tivesse a alegria de hoje manifestar isso e vir a Jesus Cristo, sem pensar nos homens, mas no Jesus Cristo que nos ama. Tem alguém que gostaria de hoje publicar a sua fé e manifestar que passa a ser um crente em Jesus Cristo a partir de hoje? Se tiver, vem aqui que eu quero orar com você. Tem alguém? Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Vamos ficar em pé?
Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar, a mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Vamos orar. E enquanto oramos, se qualquer um de vocês quer vir a Cristo, quer se alegrar com isso, nós queremos nos alegrar com você. Esteja à vontade de vir aqui e oraremos contigo. E se qualquer um está com dificuldade de fazer isso, mas precisa de ajuda, sabe disso, nos procure em particular. A mim, a um dos homens e mulheres dessa igreja, será uma alegria compartilhar com você de um pouco mais da esperança do Evangelho. Qualquer um de vocês. Ó Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, por tua doce, preciosa, cirúrgica palavra. Ó Paizinho querido, me ajuda e nos ajuda, Senhor, a saber avaliar-nos, julgar-nos, disciplinar-nos e dessa forma fazermos bom uso dessa fita métrica, dessa métrica bendita que é o teu perdão, que move e transforma pecadores que eram teus inimigos, que odiavam as coisas do céu, amavam as coisas da terra, e então, por um milagre celestial, passaram a gozar as delícias celestiais antecipadamente, a crescer na graça de amar o bendito Redentor, e crescer no ódio e no nojo contra os seus próprios pecados. Ó Deus querido, muito obrigado por tão grande milagre. Agora, Senhor, é bem possível e provável que haja entre nós alguns que ainda não conseguem fazer uso dessa métrica, pois eles ainda não têm o contraste, o lado contrário. Não tem uma história depois para contar. Tudo que tem ainda é a mesma história. Te suplicamos, ó Deus, pelo teu povo presente. Ajuda o teu povo a ter condições de perceber esse crescimento, mas também socorre a estes que porventura não conseguem fazer essa medição, não podem pesar na balança uma coisa e outra, pois só tem um lado dessa balança, o lado da perdição, o amor ao pecado, o apego às coisas dessa vida. E não conseguem, a exemplo daquela mulher pecadora, não conseguem demonstrar amor prático por Jesus, não conseguem se arriscar por Jesus, não conseguem se esforçar por Jesus, não conseguem ser liberais e contribuir amavelmente por Jesus, porque os seus corações ainda pertencem a esse mundo, não experimentou perdão, por isso não consegue amar. Ajuda, Deus querido, santifica o teu povo presente, crescendo em amor e em ódio pelo mal, mas também salva aqueles que porventura estão na dúvida, ou mesmo estão no engano. Te suplico de maneira especial, pelas tantas pessoas que levantaram a mão aqui testificando que nasceram num lar evangélico. Ó Deus, grande bênção é ter um lar evangélico, mas é uma grande maldição quando pensamos que isso basta. Ó Deus querido, que aqueles que nasceram em lares evangélicos experimentem o poder do Evangelho. Ajuda que os pais sejam responsabilizados de fazer com que os filhos ouçam o Evangelho e não simplesmente experimentem a cultura evangélica. Eu te louvo pelos meus filhos que têm professado vir a Cristo.
Eu te peço para que nenhum filho do Senhor, nenhuma filha do Senhor tenha a tristeza de ver um filho seu indo para o inferno. Eu oro por essa igreja, Senhor, pelo pastor dessa igreja e sua família, pela liderança dessa igreja, pelo povo dessa igreja, homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças. Santifica esse povo dia a dia, cada vez mais para ti, demonstrando assim que esse é um povo que foi perdoado por Jesus Cristo, sendo um povo que cresce em amor ao Senhor. Em nome de quem oramos agradecidos. Amém, Senhor. Pode assentar-se, pastor Wellington, pode chegar. Muito obrigado, pastor, pela amizade, pela consideração de sempre. E aos meus irmãos, conto com suas orações.